No fundo, todos os postos de gasolina nos Estados Unidos são iguais. Chão sujo, banheiros duvidosos e um cachorro quente que fica girando em um suporte aquecido desde a administração anterior. Ninguém gosta de parar em um posto de gasolina, mas todos param porque a rodovia não oferece alternativa. E o desespero é um modelo de negócio confiável. Mas um homem do Texas analisou essa dinâmica em 1982 e fez a pergunta mais simples da história do varejo: e se alguém simplesmente criasse um posto de gasolina melhor? 44 anos depois, essa pergunta vale 2 bilhões de dólares americanos e tem os banheiros mais limpos que você já viu à beira de uma rodovia. Vamos desvendar toda a história por trás de Bucky. A prévia. Por que essa história é mais interessante do que parece? Antes de entrarmos nos números no brisket e na lavagem de carros, recordista mundial, vamos estabelecer algo importante sobre que tipo de história é essa, porque não é o tipo de história que normalmente se conta sobre impérios de 2 bilhões de dólares, e é consideravelmente mais interessante por esse motivo. Não houve nenhuma disrupção aqui, nenhuma mudança tecnológica radical, nenhum investimento de capital de risco, nenhum momento viral que mudou tudo da noite para o dia, nenhuma tese de escola de negócios sobre reinventar a experiência do consumidor por meio de um aplicativo próprio. O Bucky's é um posto de gasolina. Vende combustível, lanches, produtos da marca e notoriamente oferece a experiência de banheiro mais limpa disponível para o viajante rodoviário americano. O fundador não inventou nada. Ele não identificou um mercado emergente nem se posicionou à frente de uma onda demográfica. Ele simplesmente percebeu que todos os postos de gasolina em que parava durante seu trajeto diário eram péssimos e decidiu que se construísse um que não fosse assim, as pessoas fariam questão de encontrá-lo. Ele estava certo. E a precisão dessa observação executada com um nível de disciplina obsessiva, ao longo de 4 décadas, produziu algo que os analistas agora avaliam entre 2 bilhões de dólares americanos e 6 bilhões de dólares americanos, dependendo da metodologia utilizada, que detém 2 recordes mundiais do Guinness e que possui um culto de seguidores tão intenso que famílias planejam viagens de carro especificamente em função das paradas em vez dos destinos. E a empresa ainda pertence integralmente aos mesmos 2 homens que a fundaram, que nunca venderam uma única ação para ninguém e aparentemente não têm intenção de fazê-lo. Essa é a história. Um graduado em construção civil no Texas, um apelido de infância, um labrador retriever, e a convicção de que os viajantes mereciam algo melhor do que lhes era oferecido. Todo o resto, as 69 lojas, as 120 bombas de combustível por loja, o peito bovino fresco, os nuggets de carne de castor que adultos descrevem com genuíno apego emocional, deriva daquela ideia original, teimosamente simples, e da parceria que a transformou em algo extraordinário. O homem, o apelido e a decisão que deu início a tudo. Art Beaver Appling. O terceiro cresceu em Lake Jackson, Texas, uma pequena cidade costeira ao sul de Houston, no Golfo do México, onde seu pai trabalhava como construtor e a cultura familiar era profundamente ligada à construção civil e ao empreendedorismo. Ele se matriculou na Universidade Texas A&M e estudou ciências da construção, que é exatamente o curso que você escolhe quando planeja passar a carreira construindo grandes estruturas para outras pessoas. Ele se formou em 1980 com uma trajetória que apontava claramente para arranha-céus e prédios de escritórios, mas algo aconteceu em seu trajeto diário que redirecionou 40 anos de sua vida profissional. O que aconteceu foi que ele parava em vários postos de gasolina e todos eles eram péssimos. Não péssimos de uma forma dramática ou excepcional, mas péssimos da maneira específica e normalizada, como toda uma indústria pode ser péssima quando seus clientes não têm alternativa e, portanto, nenhuma influência. Pisos sujos, funcionários hostis, banheiros que faziam você repensar se realmente precisava parar, prateleiras repletas de produtos que sugeriam que ninguém responsável pelas compras jamais havia conversado com um viajante de verdade. Os postos de gasolina eram lucrativos não porque fossem bons, mas porque os motoristas em uma rodovia precisam parar em algum lugar e esse lugar era tudo o que eles ofereciam. A percepção de Appling não era complicada. Era quase constrangedoramente direta, o que provavelmente explica por que ninguém no setor havia agido de acordo com ela.
Se você construísse um posto de gasolina que fosse genuinamente limpo, genuinamente bem abastecido e com funcionários que tratassem os clientes como um recurso valioso em vez de um incômodo, os viajantes fariam questão de encontrá-lo. E a lealdade gerada por essa experiência valeria mais a longo prazo do que qualquer vantagem no preço do combustível ou monopólio na localização em rodovias em que seus concorrentes se apoiassem. O nome veio de duas fontes que revelam algo afável e despretensioso sobre o homem por trás da marca. Seu apelido de infância, Beaver Castor, veio de Bucky, o castor, o mascote animado da pasta de dente Epona. Seu labrador retriever se chamava Buck. Ele combinou os dois elementos, colocou um castor sorridente de desenho animado com um boné de beisebol na placa e inaugurou sua primeira loja em 28 de julho de 1982, no número 899 da Oyster Creek Drive em Lake Jackson. Trata-se de uma modesta loja de conveniência de 3.000 pés quadrados, aproximadamente 279 metros quadrados, com algumas bombas de gasolina e uma declaração de missão que permanece inalterada há 44 anos. Limpo, acolhedor, em estoque. É isso. Essa é toda a filosofia. E tudo o que a Buc-ee's já construiu é uma elaboração dessas três palavras. 2 homens, uma mesa e 44 anos. A história da Buc-ee's não pode ser contada sem Don Wasak, e o fato de a maioria das pessoas que a contam não dedicarem tempo suficiente à parceria é uma das lacunas mais significativas na compreensão pública de como essa empresa realmente funciona. Aplin e Wasak são sócios em regime de 50-50 desde o início e essa proporção nunca mudou. Nem quando a empresa enfrentava dificuldades nos seus primeiros anos, nem quando se tornou um fenômeno no Texas, nem quando os analistas começaram a falar em avaliações bilionárias. E isso não aconteceu quando, presumivelmente, empresas de capital privado começaram a ligar com ofertas que poderiam ter enriquecido ambos os homens, além de qualquer necessidade prática. A separação se manteve porque a parceria se manteve, e a parceria se manteve porque os dois homens se complementam de maneiras que a maioria das parcerias comerciais nunca consegue alcançar. Enquanto Aplin forneceu a visão, o instinto de marketing e a experiência em construção, que moldaram a experiência do cliente, Wasak trouxe a disciplina operacional que tornou a experiência replicável em grande escala. Aplin pensou em como deveria ser a sensação de estar em um Buc-ee's. Wasak refletiu sobre o que era necessário para que a experiência fosse assim. Às 6 da manhã, às 2 da manhã e em todos os horários intermediários em lojas que abrangiam dezenas de milhares de metros quadrados com centenas de funcionários que precisavam manter o mesmo padrão de qualidade de forma consistente para que um cliente que tivesse visitado a loja de Lake Jackson em 1992 entrasse na loja de Katy, no Texas, em 2015 e se sentisse imediatamente em casa. O detalhe que continua a aparecer nos relatos da época da fundação é que Aplin e Wasak partilharam uma única secretária durante os primeiros 3 anos da sua parceria. Essa não é uma anedota encantadora sobre origens humildes. É uma descrição de quão intimamente entrelaçadas estavam suas vidas profissionais desde o início, de quão completamente o sucesso de um dependia do funcionamento do outro, e quão cedo eles estabeleceram o nível de confiança mútua que uma parceria 50-50 exige para sobreviver aos tipos de pressão que eventualmente destroem a maioria delas. 44 anos depois, não há registro público de qualquer desentendimento significativo entre eles, nenhuma tentativa de recompra, nenhuma diluição da divisão original e nenhum desejo aparente de qualquer um dos dois de mudar um acordo que funcionou em todas as fases de crescimento da empresa. Essa estrutura de parceria não é incidental ao sucesso de Buc-ee. É um de seus elementos fundamentais. Como a divisão de 50-50 sem participação externa significa que todas as decisões sobre a empresa foram tomadas exatamente por 2 pessoas que compartilham a mesma filosofia desde o início e que não respondem a mais ninguém. Sem conselho administrativo, sem investidores, sem pressão por resultados trimestrais, sem acionistas ativistas, exigindo melhorias nas margens que implicariam cortes nos salários ou nos padrões de higiene dos quais todo o modelo depende. Apenas 2 homens do Texas que concordaram no que estavam construindo e construíram juntos. A decisão de Luling e o que se seguiu.
Durante os primeiros 21 anos de sua existência, a Buc-ee's foi uma rede de lojas de conveniência do Texas que os texanos adoravam e que o resto da América nunca tinha ouvido falar. Em 2002, a empresa havia crescido de forma constante por meio de uma expansão cuidadosa ao longo das rodovias do Texas, refinando o formato, a cultura e a cadeia de suprimentos até que tudo estivesse funcionando da maneira que Applin e Wasek precisavam. O faturamento total da rede atingiu 63 milhões de dólares americanos. As lojas eram lucrativas e bem conceituadas, e uma equipe fundadora menos ambiciosa teria ficado satisfeita com o que havia construído. Applin e Wasek não estavam satisfeitos porque vinham desenvolvendo uma ideia sobre o que uma loja de conveniência poderia ser se tivesse espaço suficiente para realmente se tornar o que os viajantes precisavam, em vez de apenas o que o setor sempre ofereceu. Em 2003, eles escolheram um terreno próximo à Interestadual 10, em Luling, Texas, uma cidade de cerca de 6 mil habitantes, localizada a meio caminho entre Houston e San Antonio, e construíram algo que o setor de lojas de conveniência nunca tinha visto antes. A loja de Luling foi inaugurada como um centro de viagens familiar de 10.764 pés quadrados, aproximadamente 1.000 metros quadrados, com mais bombas de gasolina do que qualquer concorrente no mercado. Um amplo espaço de vendas, muitos assentos e banheiros projetados com um nível de cuidado e grandiosidade que o setor sempre reservou para coisas que não eram o espaço onde os clientes realmente precisavam com mais urgência. A mensagem foi imediata e inequívoca. Não se tratava de uma loja de conveniência melhorada. Era uma categoria diferente de estabelecimento que ostentava o nome de uma loja de conveniência, e os viajantes reagiram de uma forma que superou tudo o que Applin e Wasek haviam imaginado. Antes de Luling, o faturamento total da rede era de 63 milhões de dólares americanos. Em 2006, apenas 3 anos após o lançamento do novo formato, as vendas triplicaram, chegando a 202 milhões de dólares americanos. Em 2015, esse valor havia subido para 959 milhões de dólares americanos, um aumento de quase 16 vezes em aproximadamente 12 anos, impulsionado não pela abertura de centenas de lojas, mas pela expansão deliberada do formato de centro de viagens, com cada nova unidade maior e mais sofisticada que a anterior. A decisão de Luling cristalizou a lógica estratégica que regeria todas as expansões subsequentes. Aumente a escala além do que qualquer um considera necessário. Posicione-se no ponto geográfico ideal, onde o cansaço das viagens rodoviárias atinge o pico e torne a experiência tão definitivamente melhor do que a alternativa que os clientes não apenas parem ali, mas planejem sua viagem com antecedência. Em seguida, vieram os outdoors surgindo ao longo das rodovias do Texas e fazendo a contagem regressiva das milhas em uma cascata de humor escatológico, piadas de tiozão e promessas que criavam urgência sobre o que aguardava na próxima saída. Um estudo da Gas Buddy revelou que 40% dos americanos se preocupam em encontrar um banheiro limpo durante uma viagem de carro, e os outdoors da Buc-ee's abordam essa ansiedade de forma direta, com uma precisão que sugere alguém que entendia de psicologia comportamental muito antes de a indústria ter uma linguagem para isso. Em uma rodovia do Texas, você pode ver 19 outdoors da Buc-ee's antes de chegar à saída. Quando você finalmente entra, a venda já foi fechada a 48 quilômetros. O produto. Por que as pessoas dirigem por 1 hora a mais para ir a um posto de gasolina? Vamos falar sobre o que é de fato entrar em um Buc-ee's, porque a experiência é realmente difícil de descrever para alguém que nunca a vivenciou e é fundamental para entender por que o modelo financeiro funciona da maneira que funciona. Hoje em dia, um posto de gasolina Buc-ee's típico ocupa entre 50 mil e 75 mil pés quadrados, aproximadamente 4.645 a 6.968 metros quadrados, com 80 a 120 bombas de combustível na área externa. Para efeito de comparação, uma loja de conveniência padrão
Tem cerca de 2.500 pés quadrados, aproximadamente 232 metros quadrados, o que significa que um único Bookies é de 20 a 30 vezes maior do que o setor considera uma loja normal. Chamar ambos os formatos de lojas de conveniência é um pouco como chamar um barco a remo e um porta-aviões de barcos. Tecnicamente correto, mas praticamente sem sentido como comparação. A operação de abastecimento de combustível, por si só, cria uma experiência para o cliente que a maioria dos postos de gasolina é estruturalmente incapaz de oferecer. Com 80 a 120 bombas de abastecimento atendendo veículos simultaneamente, praticamente não há fila de espera, o que é extremamente importante para famílias que viajam de carro e gera um volume de compra de combustível no atacado, que confere à Bookies uma vantagem significativa junto aos fornecedores. Mas o combustível é quase secundário em relação ao que acontece quando você entra pela porta, porque o interior de um Bookies funciona mais como uma loja especializada extremamente bem selecionada do que qualquer coisa que a indústria de lojas de conveniência tenha produzido antes de Applin começar a expandir o formato. Peito bovino fresco cortado na hora bem na sua frente. Uma parede de carne seca com mais variedades do que a maioria das pessoas imaginava. Doce de leite feito no local com sabores que variam de acordo com a unidade. Uma seção de produtos que vende roupas e acessórios da marca Bookies com o tipo de demanda impulsionada pela fidelidade que empresas de bens de consumo gastam centenas de milhões em publicidade tentando criar. E os Beaver Nuggets, pipoca caramelizada, que se tornou o produto principal da rede. E isso gera o tipo de vínculo emocional devotado e multigeneracional que a maioria das marcas de alimentos só pode invejar à distância. A estratégia de marca própria que impulsiona grande parte disso é um dos elementos menos discutidos, mas mais significativos financeiramente do modelo. As lojas de conveniência padrão obtêm margens de lucro de aproximadamente 32% em produtos de marcas nacionais. Já os produtos da marca própria Bookies geram margens de lucro de aproximadamente 40%. E ao integrar esses produtos ao núcleo emocional da marca, tornando-os aquilo que faz as pessoas voltarem àquilo que compram como lembrança de viagem, aquela coisa sobre a qual publicam nas redes sociais, a empresa criou um fluxo de receita que funciona mais como uma loja especializada do que como um posto de gasolina, beneficiando-se do volume de tráfego gerado pela venda de combustível. A política de proibição de caminhões completa o cenário. A Bookies proíbe categoricamente veículos comerciais e semi-reboques, o que diferencia imediatamente a experiência no estacionamento, o ambiente interno e o perfil dos clientes dos tradicionais postos de gasolina para caminhões. Ao se recusar a ser tudo para todos, a empresa se tornou perfeita para famílias viajantes com renda disponível. A filosofia da Apple Store foi aplicada a um posto de gasolina, com resultados que sugerem que ela se aplica a diversos setores de forma mais ampla do que a maioria das pessoas teria previsto. As pessoas. Porque elas pagam mais e porque isso importa. Eis a parte do modelo de negócios da Bookies que a imprensa financeira tende a subestimar por ser mais difícil de quantificar do que a receita por metro quadrado, mas que o próprio consultor jurídico da empresa identificou como o motor que faz todo o resto funcionar. A Bookies começa pagando a seus funcionários $18 por hora, mais que o dobro do salário mínimo federal, com gerentes de departamento de mercearia ganhando aproximadamente $31 por hora e gerentes gerais ganhando mais de $225 mil anualmente. O pacote de benefícios inclui um plano de previdência, 401k com contribuição patronal de 6%, 3 semanas de férias remuneradas e cobertura médica, odontológica e oftalmológica completa. Essa estrutura de benefícios seria notável em qualquer setor e é particularmente impressionante no varejo de conveniência, onde a alta rotatividade e a remuneração mínima têm sido a norma por décadas. A lógica por trás dessa filosofia de remuneração é articulada pelo consultor jurídico geral Jeff Nadalo, com uma franqueza que rompe com a linguagem corporativa usual sobre investimento em pessoas. Quando você paga pelos melhores funcionários, você obtém a melhor experiência para o cliente. Quando você oferece a melhor experiência ao cliente, os clientes voltam.
quando os clientes voltam, você pode contratar os melhores funcionários. É um ciclo que se reforça mutuamente e a principal ideia implícita nele é que cortar custos com mão de obra não melhoraria o modelo. Isso destruiria tudo, porque toda a vantagem competitiva do Bookies reside em proporcionar uma experiência tão consistentemente superior à da concorrência que os clientes desenvolvem uma lealdade genuína a um posto de gasolina, algo que não acontece sem que as pessoas atrás do balcão estejam empenhadas em fazer com que isso aconteça. Cada unidade do Bookies emprega aproximadamente 250 pessoas e manter padrões de limpeza de classe mundial em uma instalação de 75 mil pés quadrados que opera 24 horas por dia. 365 dias por ano exige um nível de atenção operacional constante que a remuneração acima da média de mercado é especificamente projetada para sustentar. Os banheiros que as pessoas realmente elogiam nas redes sociais não permanecem nesse estado por acaso. Eles se mantêm assim porque as pessoas responsáveis por mantê-los dessa forma são pagas o suficiente para cuidar deles de forma consistente, o que é um investimento que se paga por si só com as visitas repetidas e o marketing boca a boca, que são a base de toda a estratégia de crescimento da Bookies. No índice de preferência de varejistas de conveniência Dunnhumby de 2025, a Bookies ficou em primeiro lugar entre todos os varejistas de conveniência dos EUA, com 17 pontos de vantagem sobre os segundos colocados, um resultado alcançado com aproximadamente 69 lojas contra mais de 1.000 lojas de concorrentes cada. Esse é o retorno sobre o investimento em mão de obra expresso como um número de valor da marca que nenhuma quantia de investimento em publicidade poderia ter comprado externamente. A expansão 44 anos de paciência e aceleração. Um dos fatos mais instrutivos e menos discutidos sobre a Bookies é que durante os primeiros 37 anos de sua existência, a empresa não abriu uma única loja fora do Texas. Nenhuma. Enquanto os concorrentes corriam para expandir nacionalmente, adquirindo cadeias regionais e buscando escala como um fim em si mesmo. Applin e Wasek passaram quase 4 décadas construindo algo essencialmente invencível em seu estado natal antes de exportá-lo para qualquer outro lugar. A disciplina necessária para isso, para resistir à pressão de crescer mais rápido do que a sua cultura operacional, pode ser mantida. Continuar a desenvolver e aprimorar o produto em um único mercado até que cada elemento funcione bem o suficiente para sobreviver à replicação é o tipo de paciência que a pressão do mercado público torna estruturalmente impossível. É precisamente por isso que a decisão de nunca aceitar capital externo não foi apenas uma preferência filosófica, mas um pré-requisito estratégico. Um investidor com um horizonte de 10 anos não pode financiar 37 anos de expansão exclusiva no Texas. O cronograma da Bookies exigia proprietários que estivessem dispostos a jogar um jogo sem um objetivo final predeterminado, e Applin e Wasek eram exatamente isso. A primeira loja fora do Texas foi inaugurada no Alabama em 2019, e a partir daí a expansão tem sido metódica, porém acelerada. Alabama, Flórida, Geórgia, Kentucky, Carolina do Sul, Tennessee, Missouri, Colorado com planos confirmados para Arizona, Arkansas, Kansas, Louisiana, Carolina do Norte, Ohio e Wisconsin. Cada local é financiado inteiramente por meio de dívida bancária, em vez de diluição de capital próprio, com custos totais do projeto variando entre 60 milhões de dólares americanos e quase 95 milhões de dólares americanos por local. A unidade de Kansas City, cuja construção começou em outubro de 2025, teve um custo de projeto de 94,8 milhões de dólares americanos e em 17 ou mais locais planejados para o gasoduto. A empresa está comprometendo um investimento total estimado entre 1 bilhão de dólares americanos e 1,5 bilhão de dólares americanos em desenvolvimento. Tudo isso financiado sem a venda de uma única participação acionária. O mecanismo de financiamento que torna isso possível sem diluição é a estrutura de incentivos municipais que a Bookies se tornou extraordinariamente eficaz em negociar.
Isso ocorre porque as comunidades que competem para atrair a receita tributária e os empregos gerados por uma unidade do Book Ease estão dispostas a oferecer condições que reduzem significativamente o ônus de capital de cada nova construção. O condado de Harrison, no Mississippi, aprovou 25 milhões de dólares americanos em financiamento por incremento tributário. Loxley, no Alabama, concedeu um acordo de 20 anos permitindo que a empresa retenha 37,5% da receita do imposto sobre vendas. San Marcos, no Texas, prometeu um reembolso de 50% do imposto sobre vendas ao longo de 15 anos no valor de 3,2 milhões de dólares americanos. A Appling reconheceu essa dinâmica diretamente. As lojas são caras o suficiente para serem construídas de modo que o apoio municipal torna a viabilidade econômica de cada nova localização significativamente maior. E o poder de atração da marca dá a Book Ease uma vantagem real nessas negociações. Os 2 recordes mundiais do Guinness, conquistados durante essa fase de expansão, a maior loja de conveniência do mundo, na nova localização em Luling, com 75.593 pés quadrados, aproximadamente 7.020 metros quadrados, inaugurada em junho de 2024, e o lava-jato mais longo do mundo na loja de Katy, Texas, com 255 pés, aproximadamente 78 metros, reconhecido em novembro de 2021, não são meras estratégias de marketing. São o resultado natural de uma empresa que durante 44 anos construiu deliberadamente impérios maiores e mais elaborados do que os precedentes da indústria sugeriam ser necessário, e que acertou em todas as etapas. O império e o seu futuro. A página de perguntas frequentes da Book Ease aborda a questão de uma oferta pública inicial de ações com uma franqueza quase revigorante no contexto da comunicação corporativa moderna. A Book Ease é uma empresa privada. Não temos planos neste momento de abrir o capital da empresa. Essa frase não representa uma proteção ou uma posição temporária aguardando condições de mercado favoráveis. Trata-se de uma declaração de filosofia que norteou todas as decisões financeiras e estratégicas tomadas pela empresa ao longo de 4 décadas, e entender por que Appling e o ASEC a defendem com tanta firmeza é fundamental para compreender tudo o mais sobre como eles construíram o que construíram. Abrir o capital significaria teleconferências trimestrais sobre resultados com analistas que querem entender por que os custos trabalhistas são mais altos do que os padrões da indústria. Significaria também investidores ativistas que veem a política de proibição de caminhões como uma restrição desnecessária ao mercado potencial. Isso significaria pressão para acelerar a expansão mais rapidamente do que a cultura operacional consegue acompanhar, que é o mecanismo pelo qual marcas regionais queridas se autodestroem invariavelmente na busca pelo retorno para os acionistas. A história do varejo americano está repleta de empresas que foram excepcionais em escala regional, captaram capital externo para crescer em nível nacional e chegaram ao cenário nacional como uma versão diluída e comprometida daquilo que as tornou dignas de atenção em primeiro lugar. A Appling e a WASEC observaram esse padrão se repetir em seu setor por 44 anos e fizeram uma escolha diferente em cada ponto de decisão em que essa opção estava disponível. A avaliação de 2 bilhões de dólares americanos que os analistas atribuem a Book Ease, usando empresas públicas comparáveis como referência, é um valor real, mas representa o mínimo do que a empresa vale para seus proprietários em sua forma atual, e não o máximo do que eles poderiam obter ao abrir o capital da empresa e lidar com a pressão institucional que se seguiria. Eles calcularam corretamente, segundo qualquer critério observável, que a liberdade de construir exatamente as lojas que desejam contratar, exatamente as pessoas que desejam contratar e pagar a essas pessoas exatamente o que o modelo exige, vale mais do que qualquer prêmio que um mercado público ofereceria pelo privilégio de questionar essas decisões trimestralmente. A parceria com a Mercedes-Benz, anunciada em novembro de 2023, que levará centros de carregamento rápido para veículos elétricos a aproximadamente 30 locais alimentados por energia 100% renovável, sinaliza que Appling está pensando na próxima fase da relevância da empresa,
com a mesma paciência de longo prazo que demonstrou nos primeiros 37 anos. Os cálculos sobre o carregamento de veículos elétricos são, na verdade, favoráveis ao Bookies de uma forma que a maioria das pessoas não percebeu. Um cliente que gasta 30 minutos carregando o carro em vez de 5 minutos abastecendo é um cliente que tem 30 minutos para olhar os produtos, comer o brisket, comprar os nuggets de carne de castor e desenvolver o tipo de vínculo com a marca que o fará voltar na próxima viagem. As lojas, que já eram superdimensionadas para o modelo de parada para abastecimento, têm o tamanho perfeito para o modelo de parada para recarga, o que sugere que o que parecia excessivo quando a Apple começou a construí-las se revelará uma visão de futuro quando o mercado acelerar. O Luling Travel Center original, a loja de 2003, que transformou a Bookies de uma rede regional em um fenômeno nacional, pegou fogo durante sua demolição em junho de 2024, enquanto o novo estabelecimento de 75 mil pés quadrados, recordista mundial, era inaugurado ao lado. Applin estava lá, usando, segundo relatos, um boné de beisebol da marca Bookies, observando o prédio que havia dado início a tudo queimar enquanto a próxima versão dele estava concluída e aberta ao seu lado. É o tipo de imagem que um roteirista de Hollywood poderia inventar para capturar a transição de uma era para outra. Mas isso aconteceu na vida real, com um homem que construiu um império de 2 bilhões de dólares, perguntando: e se alguém simplesmente criasse um posto de gasolina melhor? E então passou 44 anos respondendo à sua própria pergunta, com disciplina obsessiva, paciente e nada glamourosa. Ele estava certo sobre o posto de gasolina. Estava certo sobre os banheiros. Estava certo sobre o peito bovino, os nuggets de carne de castor, a política de proibição de caminhões, a parceria 50-50. E a decisão de nunca vender uma participação acionária para ninguém. 2 homens do Texas. Uma mesa entre eles durante os primeiros 3 anos, e a convicção de que os viajantes mereciam algo melhor do que lhes era oferecido. Todo o resto é simplesmente o que aconteceu quando eles estavam certos sobre tudo ao mesmo tempo, durante 4 décadas seguidas sem pedir permissão a ninguém. Se você chegou aqui pelas histórias sobre as pessoas e famílias que construíram os impérios mais interessantes do mundo empresarial americano, assine o Global Status e continuaremos trazendo mais conteúdo para você. Até a próxima!